E aí, pessoal? Pessoal, tá. Estamos aqui de novo, mais um dia, uma noite, sei lá, não sei que hora que você vai assistir isso aí, né? Mas estamos mais uma vez juntos para abordarmos, né, assuntos que surgem aí às vezes alguns surgem na nossa mente, outras vezes nós ouvimos, né, assuntos aleatórios que o pessoal tá conversando, está comentando, outras vezes no meio político também está acontecendo, mas nós queremos trazer aí um assunto bem empolgante hoje. Nós queremos falar sobre aqueles filhos que os pais acusam, né? Olha, minha vida tá uma desgraça por causa desse moleque. Minha vida tá um caos por causa dessa menina. E nós queremos saber, né? Os filhos são culpados do caos que os pais vivem? Isso é muito interessante, né? Então fica conosco. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e vamos junto nessa viagem. E aí, pessoal, meu nome é Roberto, eu sou um filho amado de Deus. Você quer começar fazendo as perguntas? Não, estamos aqui hoje para mais um vídeo, como já colocou o pastor, um vídeo sobre família, dentre os muitos que já falamos sobre família aqui, sobre filhos, sobre educação, sobre toda a questão relacionada a pais e filhos. Então fique conosco. Oi, gente, meu nome é Melissa, sou uma filha amada de Deus e é isso. Isso aí. Eu preciso melhorar alguma apresentação, assim, sabe? Verdade. Ver alguma coisa Quer de assim. sugestão? Fala, pessoal, dá uma sugestão aqui para melhorar. Sugere aí, gente, nos comentários. Isso. O que eu posso falar. Isso, verdade, muito bom. Cara, a gente corre o risco de viajar na maionese, porque sempre que a gente faz um vídeo sobre família, a gente vai longe. Vai longe, né? Então, vamos assim, vamos do mesmo jeito. Cara, quando eu tô andando na rua, hoje, geralmente, quando eu tô andando na rua no meio da semana, é comum eu ouvir essa frase que o pastor falou, que eu ouvi algum pai falando pro filho que transferindo, na verdade, pro filho a culpa de ele não ser bem sucedido, de ele viver a situação que ele vive, dele não ter dado certo num determinado relacionamento. E eu queria saber se você concorda com essa premissa de que o fato do filho ter nascido contribuiu para o fato do pai ser mal sucedido, não ter tido sucesso, viver o que vive. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Cara, eu penso disso, o que a Bíblia pensa disso, tá? A Bíblia diz o seguinte, deixa eu achar o texto aqui. A Bíblia diz assim: os filhos são herança do Senhor. Salmo 137 diz que os filhos são heranças do Senhor. Os filhos é uma recompensa que Deus dá. Os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Assim são os filhos, né, nascidos aí na juventude. E aí o texto ainda diz assim: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Esse homem nunca será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ó, eu vou falar uma coisa minha, tá bom? Eu cresci, eu não cresci ouvindo isso, tá? Minha mãe, eu não ouvi isso da minha mãe. Meu pai morreu, eu tinha 14 anos, mas meu pai também era um super paizão. Então, eu realmente, eu acho que eu fui um afortunado, tá?
Eu não ouvi que eu atrapalhei a vida dos meus pais, não. Mas eu ouvi isso muitas vezes. Eu ouvi muitas pessoas dizendo isso. Então eu não ouvi minha mãe falar de mim, mas eu ouvi a minha mãe reclamando da dureza da vida. Porque se ela fosse mais livre, tivesse menos filhos, minha mãe teve 3 filhos, então ela, em algum momento, ela se queixou, né? E é natural, porque filho demanda, né? Demanda recursos, demanda coisa. Então, eu internalizando isso, internalizando o que eu ouvi, quando eu cheguei na idade do casamento, é muito interessante. Quando eu era menor, eu pensava assim, quando eu casar, eu quero ter 11 filhos. Eu queria ter um monte, né? E aí, à medida que eu fui, então, ouvindo essas coisas e fui internalizando isso, quando eu cheguei na idade para casar, eu tinha uma convicção: eu não quero filhos. E quando eu comecei a namorar a Márcia tinha uma fala. E a fala da Márcia era o seguinte: gravidez, para mim, assemelha-se à doença. Caramba. E aí, então, eu, que não queria filho, com uma mulher que tinha essa visão de gravidez era doença, falei, cara, essa é a mulher ideal para eu casar. E aí, então, eu me casei com a Márcia, porque eu não queria filho e a Márcia não queria filho. E nós passamos 3 anos do nosso casamento, muito felizes, sem filho, até o dia que eu conheci uma menininha na igreja. Cara, aquela menina era muito fofa. E aquela menina, ela gostava demais de mim. E aquela menina me abraçava, me beijava. E aí eu comecei a sentir desejos de levar aquela menina para passear. Então eu ia para a Americana, levava aquela menina. Eu ia no Parque de Ibirapuera, levava aquela menina. E aí aquela menina tinha uma amiguinha, que a mãe dela trabalhava no orfanato, e tinha uma amiguinha no orfanato, que então a menininha também ia. E aí, domingo, terminava o culto, domingo de manhã, ela falava assim, tio, posso ir na sua casa? Eu falava, pode ir em casa e tal. Até o momento que um dia a Márcia chegou e falou assim, ó, chega! Não quero mais essa menina em casa, não quero mais você com essa menina no colo, não quero mais. Eu falei, como você não quer mais? Eu amo essa menina. Ela falou assim, se você quiser andar com criança, você vai ter um filho seu. Aí eu falei assim, mas para eu ter um filho meu, você precisa ter um filho seu comigo. Aí ela falou assim, então nós vamos ter um. E aí então, tivemos os George. Isso aconteceu, a Márcia já estava com 35 anos. Para mais, né? E biologicamente, a Márcia já era, então, na idade de conceber o George, idosa biologicamente. E aí, então, a gravidez do George foi uma gravidez de risco. Tanto que o médico sugeriu que nós abortássemos, que tinha riscos enormes, tanto para o George quanto para a Márcia. E aí nós decidimos não abortar, decidimos manter a gravidez. E graças a Deus não aconteceu nada com o George, nada com a Márcia. O George está aí bem, né? É uma bênção. Só que hoje eu estou com 51 anos. O George está com 18. E hoje eu faço essa leitura da Bíblia. E eu faço essa leitura da Bíblia a partir do ponto de vista não só de teólogo, mas de crente, de cidadão, de pai de família. E hoje eu sinto vergonha. Eu fico envergonhado pelo fato de eu crer em Deus,
pregar sobre Deus, pregar sobre Jesus, pregar sobre o cuidado de Deus e ter tido só um filho por conta de egoísmo. Porque qual era a ideia que eu tinha? Eu não tenho culhão para cuidar de mais de um. Tá? Então, hoje eu penso assim, que a minha falta de fé, o meu egoísmo, o meu medo, o meu tudo, né? Porque não deixou de ser o egoísmo, na verdade, o Jorge não sabe, mas eu prejudiquei a vida dele. Por quê? Jorge é um cara sozinho, é um cara que não tem com quem dividir, ele não tem com quem compartilhar, e amanhã, depois, eu vou morrer, a Márcia vai morrer. Pior, que se eu morrer, né, num acidente de trânsito, se eu morrer de repente, ele vai ficar no lucro. Mas se eu e a Márcia ficarmos velhos, inválidos, dependentes. Então, hoje, queridos, eu, abrindo meu coração, eu creio que foi uma decisão estúpida, a decisão que eu tomei. Né? Eu pensei em mim, a Márcia pensou nela, nós pensamos em nós, e hoje eu tenho, assim, convicção de que eu ferrei com a vida do meu filho. Pastor, eu quero compartilhar a letra de uma canção aqui, cara, que eu lembrei agora. E ela fala muito sobre isso, esse ponto que você tocou agora, quer ver? Eu vou pesquisar ela aqui rapidinho. Ela chama 7 Years, de um americano chamado Lucas Graham. E ele fala no final da música o seguinte, quer ver? E eu achei interessante, ó. Ele fala isso daqui, ó. Rapidinho. Aqui, ó. Peraí. Logo eu terei 60 anos. Aí ele vai falando. Aí ele fala: eu espero que meus filhos venham e me visitem. Eu espero ter muitos filhos para que eles me aqueçam quando eu tenha uma idade mais. Aqui eu estou resumindo, mas ele fala que quando ele for mais velho, ele espera ter muitos filhos, para quando ele for mais velho, os filhos dele aqueçam ele quando ele estiver com frio. Uhum. Aí eu acabei lembrando dessa música, acho que encaixa muito bem. Muito bem. Então, eu penso assim, querido, né, a nossa proposta aqui é responder questionamento, mas eu acho que essa questão é algo que toca muito em mim. Tá? É uma questão que eu penso nisso o tempo todo. Né? E hoje é uma coisa que eu não tenho como reverter isso. Por quê? Primeiro que eu não penso em trocar de esposa. Né? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que a minha esposa, ela não pode mais gerar filho. Né? Até porque, além do risco, né, que ela correu quando concebeu o George, e hoje, então, ela não tem mais o útero, tudo, então, impossível, não tem mais. Né? Então, o George, ele está aí, filho único, e isso é muito complicado, e é uma situação que você fala assim, cara, só a graça de Deus mesmo para me livrar dessa babaquice que eu fiz. Pensa pelo lado bom, pastor. Agora você tem 8 adolescentes enchendo a sua paciência. Cara, nossa, então você tem filhos adotivos. Ela até romantizou, cara, porque eu ia falar que é culpa sua, cara, o Jorge ser sozinho. Coitado do moleque. É verdade. Então, ó, nisso. A ideia era assim, né? Que vocês estavam perguntando. A culpa é do filho ou é do pai? Não, a culpa é do pai. A culpa é do pai. Então, por exemplo, se de repente eu sou culpado, né? E eu estou dizendo que a culpa é minha. Tem aí 50% minha e 50% da Márcia. Mas vamos dizer que eu sou culpado. Por quê?
da situação do George, cara, o pai é culpado. O filho, ele não escolheu ser sozinho, ele não escolheu nascer naquela hora. Quem escolheu conceber o filho naquela hora foram os pais, né? Em geral, de maneira... quando ele não estava preparado, né? Então, por exemplo, hoje, por conta de... no outro vídeo nós falamos, né, a questão da influência da música e de tudo que leva que leva à erotização, à prática do sexo. Então, a pessoa está ali, envolvida naquilo. Só que o fato é que essa situação passa. Vai passar. Aquele tesão ali vai passar. Mas a necessidade de comer, beber, vestir, estudar, isso vai prevalecer. E aí, quando prevalecer, eu vou ter que ter condições de manter isso. Então, por exemplo, hoje eu estou com 51 anos. Hoje eu penso diferente. A minha situação, vamos dizer que, como a Melissa citou, né? Vamos dizer que eu posso consertar a situação fazendo o quê? Adotando alguns filhos. Né? E aí, então eu posso, vamos dizer assim, que eu corrijo a situação. Agora, como eu corrijo uma situação inversa? Eu tenho um monte de filho, e aí eu não estudei, eu não me capacitei, eu não me formei, e agora eu tô velho, eu tô... Assim, ó, não é nem que eu não tenha mais... oportunidade, mas eu não tenho mais disposição, não tenho disposição física, não tenho disponibilidade, eu estou cansado, eu tenho que trabalhar demais para fazer alguma coisa. Cara, e assim, e se eu não tiver uma formação adequada, eu vou trabalhar num serviço bruto, num serviço braçal, num serviço cansativo, num serviço que, cara, quando eu chegar à noite, eu não aguento mais. Eu não vou aguentar mais ir para uma universidade e me formar. E se eu for para uma universidade para conseguir um status diferente, eu vou ter que, de repente, sair daquele emprego, fazer estágio. Por exemplo, a Márcia estuda hoje. Ela é formada, está fazendo pós-graduação, só que agora ela está num dilema. Porque para ela prosseguir na carreira dela, ela vai ter que fazer o quê? Fazer estágio. Como que ela faz estágio trabalhando? Olha que dilema. Agora, como que um pai de família, uma mulher que sustenta uma casa, ela vai conseguir fazer isso? Então, eu não estou falando que é impossível, tá bom? Não digo que é impossível, eu incentivo, valorizo todo mundo a estudar, a mudar de status e continuar. Cara, mas eu digo que é complicado. É muito complicado, é muito difícil. Então... o filho, ele não é culpado. Ele não é culpado. Até porque ele não pediu para nascer. E aí, então, se você gerou, agora você tem que ter o ônus aí, aguentar o ônus de manter isso. E isso é óbvio. Toda liberdade, ela tem... aliás, toda liberdade não, né? Tudo que a gente faz tem um preço. Né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, quando eu uso da minha liberdade de maneira desordenada... Cara, eu vou pagar um preço, né? Eu uso da minha liberdade para fazer o que eu quero. Cara, uma hora a conta chega. Até de maneira controlada. Sim, uma hora a conta chega e a conta vai chegar, né? Então, bom, é isso. Cara, é interessante porque assim, nós dois tipos, acho que o que a gente vê hoje os dois tipos. Tem esses que é o que atribui a culpa aos filhos, né, que geralmente são os que fugiram de casa, aí engravidou,
Aí, sei lá, ou queria abortar ou não queria ter. Aí tudo que acontece de ruim na vida é culpa dos filhos. Geralmente é por falta de informação. Aí a gente tem outro grupo que passou pelas mesmas coisas. Só que às vezes tinha um pouco mais de cabeça, casou, foi morar junto, teve aí seus 8 filhos. Eu tô falando isso porque assim, a gente vê esse primeiro, que ele vai atribuir a culpa aos filhos. E tem o segundo que ele vai fazer o seguinte, ele tem 8 filhos, só que ele trabalha, como você falou, é cansativo, mas o cara trabalha, a mãe trabalha, por mais que ela tenha 8 filhos, ela não pode dar do bom e do melhor para todos, mas ela incentiva as crianças a estudar, ela incentiva a criança a trabalhar, ela mostra que a vida é dura, que se os filhos quiserem ter uma realidade diferente, eles vão ter que ralar. Aí a gente vê, tem casos de mães que tem, de pais, na verdade, que tem 5, 6, 7, 8 filhos, só que são tudo bem sucedidos, são engenheiros, advogados, médicos, dono de negócio. Por quê? Porque ao invés da a mãe e o pai entendeu que eles fizeram merda enquanto jovens, mas ao invés de atribuir a culpa, eles incentivam. Não, vem aqui, ó, estuda, eu te ajudo com o que eu posso, eu te dou comida. Aí tem os caras que vai chegar no filho e vai falar, não, eu tô te alimentando, você tem que cair fora da minha casa, eu tive você, por isso que eu não tive a oportunidade de estudar, por isso que eu não tive a oportunidade de fazer coisa diferente. E é bem isso daí mesmo, cara. Quer falar, Melissa? Um caso bem pertinho de mim, assim, de uma mãe que chutou o marido, queria viver a vida dela como se ela fosse uma adolescente, mandou a filha embora, a filha tinha 14 anos, mandou a filha embora, a filha não casou, né? Foi morar junto, teve filho, largou. E depois de um tempo, acho que foi depois de uns 2 anos, 2 anos, chotou os 3 filhos mais novos. O menor tem 5 anos. Então, e hoje ela tá morando com um rapaz e as crianças dela, acho que nem sabe onde as crianças delas estão. Então, ela viveu a vida dela do jeito que ela quis, teve filha com 15 anos, depois mandou o marido embora, agora tá vivendo com outro cara e ela tá vivendo como se não tivesse filhos, tá vivendo como se não tivesse uma obrigação. É tenso essas mães. Não, e nesse ponto, rapidinho, pastor, tipo assim, eu penso assim, ela colocou os filhos pra fora. Aí você pensa assim, ela atribuiu a culpa aos filhos, né? Porque ela se livrou deles. Ela falou. Ela se livra, o problema pra ela acaba, vamos dizer assim. Aí eu fico imaginando as crianças, porque toda criança, todo adolescente, ele precisa de uma formação. Sim. E a criança não vai ter formação, ela vai crescer, não sei, um equino, porque não tem informação, não tem exemplo, não tem modelo. Um fato que eu percebi nessa situação assim, que eu entendo assim por cima, as crianças eram tratadas meio que mal. A criança mais nova, ela não fala as coisas direito, ela não consegue. Por uma criança, a minha prima tem 3 anos e fala de tudo. E o menino lá tem 5 e não consegue falar meia dúzia de palavras. Melissa, Roberto, Rayane e você que está assistindo, se você é mais novo, presta atenção numa coisa. Eu já falei isso em outros vídeos, falo sempre, vou repetir, tá? Você nunca vai ver um cachorro ou uma cachorra ensinando o cachorrinho a ser cachorro. Porque o cachorro nasce cachorro e é cachorro, é instinto. Agora, o ser humano, ele precisa aprender a ser gente. Tá? O ser humano, ele nasce um ser humano, mas ele se torna gente
por meio do ensino, transmissão de conhecimento. Então, se eu deixo uma criança crescer e ser o que ele quiser ser, então eu vou ter aí o Tarzan, né? Que tem a Chita, e a Chita é a mãe, é a namorada, é tudo dele, né? Porque ele cresceu com a macaca, ele acha que ele é macaco. Você tem aí a história do Rômulo, do Remo, que pensa que é lobo, né? Então, você vai ter essas histórias. Por quê? Porque ele vai se identificar com quem ele aprendeu ali a conviver. O ser humano não, ele precisa, o homem, o menino aprende a ser homem com o pai, a menina aprende a ser mulher com a mãe, né? E eu não digo que é função do pai ou da mãe, eu digo que é função do casal, olhar para o filho, identificar a necessidade, identificar problemas e tratar desses problemas, tratar dessas questões. Então eu preciso olhar para o meu filho, meu filho não sabe falar. Não adianta eu falar, esse é moleque burro. Não, ele não sabe porque ele não aprendeu. E de repente a minha didática não está ajudando. Então eu preciso de ajuda externa, preciso de um profissional, preciso aí de um fonoaudióloga, preciso de um terapeuta, eu preciso de alguém, eu preciso levar, né? De repente a pessoa não está aprendendo a falar direito, mas a questão não é questão de fala, é porque ele não está ouvindo direito. Tá? Agora, como que eu vou descobrir isso? Cara, eu vou levar meu filho no médico, eu vou correr atrás, né? Então, eu lembro de quantas vezes aí eu tinha que pedir dispensa no trabalho, tudo, e para ir atrás de levar o George, né, em especialistas. Por quê? Porque nós queríamos alguém bem desenvolvido, um ser humano pleno, completo. Isso dá trabalho. Então eu tinha que faltar do trabalho, tinha que viajar, tinha que pagar pedágio, tinha que pagar estacionamento, tinha que não sei o quê, pagar o médico, né, comprar remédio e fazer o que precisa. Agora, quando o pai, e pai agora no sentido genérico, pai e mãe, não quer passar por isso e acha que, cara, se eu tirar esse tempo para investir na vida do outro, isso é prejuízo, então realmente eu vou entender que o meu filho é uma praga. Meu filho, caramba, né? Vem me trazer problema, né? Bonitinho enquanto tá ali chorando no colo dos outros, né? Porque na hora que vem no meu colo ele faz xixi, faz cocô, fede, aí eu tenho que trocar a fralda custa. Então, é complicado. Melissa, mas essa questão que você coloca dessa mãe é tão chocante, mas tem se tornado tão comum. Essa semana, uma pessoa me chamou para conversar, falou, cara, eu preciso te falar um negócio, porque eu estou assim explodindo. E aí citou alguém da família dela, da pessoa que estava me falando, casada, também casou com 14, 15 anos, todo mundo, toda a família falou, não casa, não é hora, não é momento, e não sei o que, uma pessoa, não, eu vou, a vida é minha, e casou. O filho mais velho agora está com 16. E o que a pessoa fez? Mandou o marido passear, mandou o filho passear, e alugou uma casa, um apartamento, né? Foi morar sozinha, largou os filhos em casa, e o filho falou assim, não, mãe, mas me leva junto. O filho tem novinho também, não vou citar a idade aqui porque eu vou errar, mas é criança nova, não tem condições de se manter sozinho. E ela falou assim, não, para onde eu vou não cabe vocês. Então, como uma mãe chega para o filho e fala assim, para onde eu vou não cabe vocês, eu vou viver sozinho. Queridos, disso a gente vê o quê? Há algo
que nós temos falado e tornamos a repetir. Nessa rompante de liberdade, as pessoas têm querido se libertar de Deus, achando que aquilo que Deus faz é ruim, é punitivo, é ruim, e aí então a pessoa ela começa a ir atrás da sua própria felicidade, e ela tem feito o quê? Buscado a morte. Então, quando a serpente chega para o Adão e a Eva ali no jardim e fala, mas não foi isso que Deus falou? Deus é ruim, hein? Pô, Deus falou mesmo que, fez tudo isso aqui, falou para você não fazer tal coisa. Não, mas sabe o que é? É porque ele sabe que isso aqui, é bom para você. Logo aquilo que Deus falou assim, olha, se você comer disso, você vai morrer. Ele falou, não, ele sabe que isso aqui vai abrir seus olhos, você vai ficar igual a Deus e não sei o quê. E aí a pessoa vem, né? Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada vida. O propósito de Deus, o propósito de Deus para cada um de nós é nós vivermos em plenitude de vida. É nós termos essa questão da espiritualidade satisfeita. E para isso tudo, Deus criou homem, mulher, macho, fêmea, Deus criou o sexo, para que nós tivéssemos aí esse complemento espiritual. E aí então vem o diabo, fantasia tudo isso, e fala assim, cara, para com isso. A religião, a espiritualidade criou uma barreira, e essa barreira está te impedindo. Cara, vamos derrubar esse negócio aqui e vamos fazer sexo em todo lugar, com todo mundo, a qualquer momento, e sem compromisso. E aí você tem doença sexualmente transmissível, você tem pessoas tratadas como objeto, você tem crianças órfãs, você tem crianças que nascem já portadoras de doenças crônicas por conta dessa situação. Você tem abandono. Você tem... Oi? Um caos. É o caos. O caos. Por quê? Porque alguém decidiu que quer ser livre e fazer da vida o que bem entende. Posso falar? Cara, acho que nessa progressão, o pai tem um filho, aí abandona ele, vai viver sua vida, o filho se vira. A gente acaba caindo num pecado nosso, que acho que é inato, esse pecado é inato do ser humano, pastor, que é o de julgar as pessoas. Eu acho que entra o que a gente falou no vídeo passado também, sobre o funk, sobre essas coisas. Quando a gente vê um jovem, e a gente cai no tema de novo, no nosso título. Quando nós vemos um jovem dançando funk na rua, usando drogas, criticando a mulher, ou criticando não, depreciando a mulher, ou uma menina dançando funk, quando nós vemos isso na rua, a primeira reação nossa é julgar. Ah não, mas não sei o que tem, puta. Mas a gente não olha o contexto social que essa pessoa vive. Porque às vezes ela não teve a oportunidade de ser formada adequadamente, porque sua mãe foi embora e deixou a criança ou adolescente morando sozinho, viveu no orfanato e depois fugiu, ou encontrou um lar nas ruas. Então a gente acaba caindo nessa questão. E a culpa é da criança? Não é. A culpa é de quem abandonou, é de quem não deu formação, é de quem deixou jogado no mundo. Uhum. É um ciclo, né? Oi? É um ciclo. É um ciclo. Ó, eu não sou defensor da liberdade sexual. Não defendo, não apoio, não incentivo, não acho menor graça nisso.
não apoio nenhum desses movimentos. E a razão disso é simples, porque eu acho que nós precisamos reverter essa situação. E como reverter essa situação? É ensinar que o sexo ele é uma bênção, mas é uma bênção no casamento. É uma bênção pro casal casado. É ensinar isso que o texto bíblico está dizendo, que os filhos são heranças do Senhor e é uma recompensa que Deus dá. É recompensa, não é uma praga que veio para me atrapalhar. Não, é uma recompensa e que ele não veio para acabar com a minha felicidade, ele veio para me tornar feliz. Né? Por quê? Porque aconteceu na hora certa, do jeito certo, na quantidade certa, com a pessoa certa. Né? E aí, então, de uma maneira que glorifique a Deus. Não de uma maneira que eu fiz o que eu quis e agora eu estou aqui com abacaxi na mão e eu não sei mais o que fazer. Né? Então, o que nós precisamos ensinar? Porque se nós falarmos assim, tá, o problema é deles. Aí essas crianças que hoje são vítimas, elas se tornarão os algozes da próxima geração. Né? Então, nós precisamos o quê? Trabalhar, orientar, formar, alcançar, né, essas pessoas, essa geração. Eu estava pensando em algo aqui, né? Esse mês, maio, ele é chamado o mês da família. E de repente esse é um outro problema que eu tenho, né? Porque esse problema assim contraria até o que eu estou falando e que eu penso. Porque uma das coisas que eu sempre fiquei receoso é como que eu vou trabalhar um mês da família com famílias desestruturadas. E agora pensando nisso aqui, eu estou falando assim, cara, mas é com família desestruturada que eu preciso trabalhar, né? Porque família que está estruturada não precisa, né? Então, mas a gente precisa sim. Então, essas famílias desestruturadas, né? Essas famílias chamadas mosaico, família disfuncional, e a gente trabalhar, ensinar, motivar e para que sem crítica, né? A gente faz a crítica porque a gente precisa observar, né? Mas sem julgamento e dando para essas pessoas condições delas terem a oportunidade de serem diferentes, fazer diferença, de fazer diferente e fazer diferença, né? É um trabalho difícil, é um trabalho muito difícil, é um trabalho de formiguinha, mas é algo que a gente não pode deixar passar. Uma dúvida. Então a gente tem que trabalhar, consertar os filhos e depois os pais? Ou primeiro os pais, depois os filhos? Os dois? Então, acho que o trabalho, Melissa, eu não saberia por onde começar. Entendeu? Eu seria pelos filhos. Então, eu não saberia por onde começar. Mas a Bíblia sempre vai dizer assim, ó, instrua a criança. Tá? Instrua a criança. Por quê? Porque a criança vai internalizar aquilo. Olha que interessante. Recente, nós estávamos aqui num sábado de manhã e veio uma menina aqui na porta, me chamou. E foi uma experiência muito legal. Por quê? Porque aquela menina, ela cresceu num ambiente disfuncional, vamos dizer assim.
E num dado momento, eu e a Márcia, nós tivemos uma oportunidade. E qual era a oportunidade? De fazer a diferença na vida daquela menina. E quando nós tivemos a oportunidade de fazer a diferença, era assim, literalmente nos metermos na vida dela e do irmão. E a gente fez isso. E aí a família, então, assumiu de novo e levou para longe. E eu lembro que na época alguém da família disse assim, ó, nunca mais nós vamos deixar se aproximarem de você, né, do pastor, da igreja, tudo. E isso vai fazer 7 anos que eu estou aqui, então isso deve ter aí uns 6 anos que isso aconteceu. Essa menina, na época, ela tinha 3 anos e pouco. Esses dias a menina apareceu aqui. Queria me ver. Então agora não é mais, o pai e a mãe não proíbe mais. A menina agora ela veio sozinha. E chamou, eu quero ver o pastor. E aí eu saí, ela falou, você está me conhecendo? Eu falei, não. E ela falou, eu sou fulana. Né? E eu vim aqui te ver. E olha, meu irmão... E olha, eu vim falar também para você que eu estou frequentando a igreja tal, já sou batizada e tá. Aí você fala assim, uau, uma criança que quando tinha 3 anos, a gente interviu, né? Fizemos uma intervenção na vida dela e isso hoje teve um reflexo, né? E da família? A família a gente nunca teve acesso, né? Então, o que aconteceu com os pais? Não sabemos. Então, a Bíblia diz, instrua a criança, né? O evangelho é para todo mundo, o evangelho é para o jovem, para o velho, para o idoso, ele é para todos. Mas a Bíblia fala da criança. Instrua a criança no caminho que ele deve andar e ele vai envelhecer e não vai se desviar dele. Eu acho que é isso, pastor. Estou brincando a resposta. E aí, Melissa? Acabou? É um assunto que me entristece. Entristece, né? Acho que o assunto ficou melancólico, né? Então, mas, pessoal, é isso aí, né? Nem todo assunto ele é debochado, ele é descarado, mas nós queremos agradecer a oportunidade de falar, inclusive, de assuntos complicados como esse. Mas, querido, eu quero deixar um recado para você aqui. Não importa a sua idade. O sexo, ele é uma bênção, tá? Quando usado da forma como Deus planejou para ser. Agora, ele pode ser uma maldição quando nós queremos usar ele para controlar outra pessoa, para fazer o que a gente bem entender. Então, querido, entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, lembra que Ele tem tudo de bom para você, tá bom? Alguns erroneamente pregam aí que Deus é contra o sexo. Mentira, Deus não é contra o sexo, porque foi Ele que criou, tá bom? Então Ele é a favor, Ele abençoa, mas do jeito dele, para a honra e glória dele, e aí você vai poder ter esse resultado aqui que a Bíblia diz. Olha, lembrando que os filhos não é maldição. Os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Deus dá, tá bom? E é muito feliz o casal que tem um monte de filho. Nós sabemos que hoje é complicado ter um monte de filho, né? Mas vamos dizer aí que tenha quantos filhos você tiver, isso é bênção de Deus. Curta seus filhos, eduque seus filhos, não abandone seus filhos, curta seu filho, seja amigo do seu filho, tá bom? Toca guitarra com seu filho, entendeu? Tenha uma banda junto com seu filho,
Curta esse negócio para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. Beijo.